Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo aquele que nos ensina. Perseverai, marchai adiante sem retroceder, porque ele nos ensina. A vossa recompensa não é em vão para aqueles que permanecem usando da benevolência, sujeitando ao Espírito do Senhor e resistindo sempre ao maligno. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aborrecei o mal constantemente, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para destruir toda a força do mal, porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra os principados e potestades. Manejai bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Empunhai a espada do Espírito e perseverai, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém firmes e constantes. Permaneceis na presença do Senhor, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Jamais serão decepcionados aqueles que confiam no Senhor. Antes, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém. Confundidos e envergonhados, antes aqueles que o rejeitam, porque ele disse: todo aquele que me rejeita, eu o rejeitarei diante do meu Pai e dos anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, onde a palavra diz que aqueles que têm a marca da promessa estão selados pelo Espírito. E ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Mas aqueles que rejeitam o último inimigo não conseguirão enfrentar a morte, aonde a palavra diz que a morte entregará os seus mortos para o tribunal de Cristo, aonde haverá o julgamento, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, aqueles que rejeitam o Senhor. Os seus planos são sempre frustrados, porque rejeitam aquele que podia os endireitar, assim como aquele que nos endireitou nos mantém firmes e constantes e nos ensina a perseverar até o fim. O dever de todo homem consiste em desviar do mal, temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, assim como ele nos ensina daqueles que permanecem fazendo a sua vontade. Os planos são sempre melhores e maiores do que o nosso. Por isso nós depositamos a confiança no Senhor. E planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, porque praga nenhuma chega à nossa tenda. Assim como ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal
algum. Ele é fiel, nos sustém e nos fortalece. Por isso, sejais firmes e constantes e manejai sempre a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Sejais firmes e constantes, não olhai para trás, porque aquele que retrocede, lembrai-vos da mulher de Ló, que se transformou uma estátua de sal. O sal se tornar insípido, onde a finalidade do sal é a temperança da carne, conservação, não segundo a corrupção, porque a corrupção destrói aquele que semeia segundo a carne, mas aquele que semeia pelo Espírito, o bom sal conserva a carne, como nos mantém firmes e constantes através do seu Espírito. Mas aquele que perde a conservação do Espírito e não tem a temperança, está sobre a sua ira e indignação e se torna o sal insípido somente para ser jogado ao chão e ser pisado pelos homens. Por isso não erreis, do Senhor não se permite escarnecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.